Bom dia, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por essa manhã, te damos graças pela ceia, pela oportunidade de participar desse momento tão especial. Te damos graças pela nossa salvação, te damos graças pela Tua palavra, que está em nossas mãos hoje. Nem sempre foi assim. E pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito para entendermos, Senhor Deus, essa mensagem conforme a Tua vontade e aplicarmos às nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu ouvi uma história, não sei se verdadeira, de um concurso. Era um concurso para selecionar um telegrafista. Talvez os mais jovens nem saibam o que é isso, né? Mas antes de existir o telefone, a comunicação era feita através de um cabo que emitia sinais elétricos. Esses sinais eram transformados em bips, um sinal sonoro, e o telegrafista era essa pessoa que traduzia esses bips em letras e palavras, e vice-versa, traduzia as palavras em bips para emitir as mensagens. Então, isso foi algo bem revolucionário na época que foi inventado, e vai lá para 1800 e alguma coisa, o primeiro cabo telegráfico unindo a América à Europa. Então, foi algo muito, que transformou o mundo naquela época. E aqui no Brasil teve uma importância muito grande durante a Guerra do Paraguai, onde era necessário transmitir mensagens. Então, o telégrafo foi assim elevado a uma categoria de grande importância nessa época. Bom, o telegrafista, então, era essa importantíssima profissão nessa época. A história, então, do concurso é que se divulgou o edital e, no dia marcado, os candidatos se apresentaram e eles foram conduzidos a uma sala para aguardarem o seu chamado. E a orientação era a seguinte: quando você for chamado, discretamente você saia dessa sala e vá por esse corredor para uma outra sala que foi orientada assim. Bom, e os candidatos estavam ali conversando amenidades, e enquanto isso, um telegrafista, em outra sala, começou a chamar os candidatos com os sinais dos bips, o sinal do código Morse, e ali chamando de um por um os candidatos pelos bips. Todos os candidatos sabiam o código Morse, mas alguns não foram. Alguns estavam distraídos, desatentos, mas os que entenderam o seu chamado saíram discretamente e foram se apresentar em outra sala. O que aconteceu? Eles ouviram a mesma mensagem, ouviram o chamado do seu nome, mas algo aconteceu, ou melhor, não aconteceu na mente deles. E isso fez com que eles não assimilassem, não entendessem a mensagem. Guardadas as proporções, é mais ou menos o que acontece com muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que até conhecem e gostam das histórias bíblicas, mas não entendem que essa mensagem bíblica, que essa história não é só uma história, é também um chamado, uma convocação. Não entendem que a palavra de Deus é uma convocação para o arrependimento, para a obediência, para o serviço, para a santidade, para fazer parte de um corpo que é a igreja, enfim, uma convocação para seguir ao Senhor Jesus. A palavra de Deus, então, não produz o efeito esperado. Nós sabemos que é o próprio Espírito Santo quem faz esse circuito fechar na mente e no coração da pessoa que ouve a palavra. E assim ela entenda e obedeça ao comando de Deus. Então, ao mesmo tempo em que é o Espírito quem faz isso,
nós sabemos também que existe uma parcela de esforço humano que exige abnegação, sacrifício, para poder obedecer a essa ordem, esse comando da palavra. E aqui a gente poderia citar várias passagens que falam claramente, tanto da soberania de Deus, quanto da responsabilidade humana em ouvir e obedecer. Passagens como, tome a sua cruz, venha após mim. Né? Passagens como, se alguém quiser a si mesmo, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, lá de Mateus 6,33. Procurai com zelo os melhores dons. Todas essas passagens mostrando que existe, sim, uma responsabilidade clara do ser humano em buscar, em se esforçar, em se empenhar, em planejar, em se organizar para fazer a vontade de Deus. De um lado, soberania de Deus, do outro, responsabilidade humana em querer, planejar e fazer a vontade de Deus. A velha dualidade, a conhecida dualidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ambas presentes na palavra de Deus de maneira muito clara. E nós não conseguiremos esgotar esse assunto com a nossa mente muito limitada, infinitamente limitada aos olhos de Deus. Dito isto, vamos ao nosso texto dessa manhã e ver o que Deus fez e como Ele fez com um pequeno grupo de irmãos em uma pequena igreja que sequer tinha a Bíblia escrita em mãos, completa como temos hoje, e como esse pequeno grupo reagiu ao ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 13 e 14. 1 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo está aqui expressando sua gratidão, ele está dando graças. Né? Mais uma razão, ele diz. Antes, nos capítulos anteriores, né, começo do 2 e o 1, ele está expressando ali a sua gratidão pelo progresso na fé dos Tessalonicenses. E aqui ele diz, mais uma razão. Tenho mais uma razão. E a gente vai analisar aqui o que Paulo escreveu nesse trechinho da sua carta. A primeira coisa que Paulo menciona no versículo 13 é que esses irmãos tessalonicenses receberam a palavra por ele pregada, que ele diz, receberam a palavra que de nós ouviram, era Paulo e a sua equipe. E ele diz que é de Deus. E desde o início da carta, Paulo já dá detalhes de como foi essa recepção, de como esses irmãos receberam a mensagem pregada por Paulo. E onde estão essas provas? Vamos voltar um pouquinho. Então, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz o seguinte, e vocês se tornaram nossos imitadores. Vamos ficar só até aqui. Então, o fato dos irmãos estarem imitando Paulo é uma das provas que Paulo apresenta de que eles receberam a palavra que eles haviam pregado.
no 1, versículo 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está se referindo aqui a pessoas que falavam sobre como foi a chegada de Paulo e como foi a reação deles. Se converteram, deixaram os ídolos para servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, testemunho de terceiros. Primeiro, imitação. Segunda prova, testemunho de terceiros. E essa recepção da palavra de Deus, e aqui é evidenciada pela imitação e pelo testemunho de outras pessoas, essa recepção é o primeiro passo de todo cristão. O primeiro passo de todo cristão. A gente pode até relembrar o que diz a palavra de Deus em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Receberam quem? A Jesus Cristo. Lembrando que em João, Jesus Cristo é o Logos, a palavra, a mensagem. Jesus é essa mensagem. E que João diz, aquele que recebe essa mensagem, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Os irmãos tessalonicenses haviam recebido. E as provas que Paulo apresenta, eles se tornaram nossos imitadores. Nós falamos e eles creram e estão fazendo as mesmas coisas que a gente faz, né? Apreciando as mesmas coisas que a gente aprecia, se santificando da mesma forma que a gente se santificou, abandonando os ídolos, servindo a Deus da mesma forma que nós estamos servindo. E não é só de dizer, outras pessoas estão falando isso, estão dando esse testemunho, que elas estão realmente dessa forma. Fazendo uma paráfrase com a parábola do semeador, receber essa palavra, então, é receber essa boa semente no solo do coração. É receber a boa semente que agora está frutificando. Por isso, Paulo está feliz e agradecido a Deus, porque os tessalonicenses receberam essa palavra. Mas há, então, um segundo motivo de gratidão. Um segundo motivo de gratidão. Voltando lá ao nosso texto, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Eles ouviram Paulo pregando, Paulo e a sua equipe, com seus cooperadores. Eles pregaram, falaram em palavra humana, falavam na língua deles, e eles entenderam essa mensagem de Paulo. Mas eles entenderam também que aquela mensagem não era de Paulo, era do próprio Deus. Entenderam que aquela mensagem que Paulo trazia era palavra de Deus. Para nós, é relativamente fácil compreender isso, e a gente até lê assim muito rapidamente, como se fosse uma coisa óbvia, porque a gente tem a Bíblia completa, a gente sabe a história, né, toda. A gente tem outros textos para comparar, a gente tem o testemunho de muitos irmãos que já experimentaram essa palavra. Então, para nós é algo assim, óbvio, mas não é óbvio. Aqueles irmãos ouviram poucas vezes a Paulo. Aqueles irmãos não tinham a Bíblia completa. Talvez muitos nem saberiam ler nessa época, que ouviram. Então, não é algo tão óbvio, tão claro, receber a mensagem e entender essa mensagem como palavra de Deus. Quais são as provas de que eles receberam a palavra de Paulo como palavra de Deus?
Vamos voltar, mais uma folhinha aqui na Bíblia. Capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, operosidade da fé, a fé produzindo coisas. Não foi só uma mensagem legal, bonita, que tocou o nosso coração, ela fez muito mais do que isso. Ela produziu coisas, produziu obras, a gente já vai ver quais são. Da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança, olha aqui, ó, um amor dedicado, uma esperança firme, que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé, essa esperança está direcionada, depositada na pessoa de Jesus Cristo. Primeira prova. Segunda prova, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Opa, não ficou só na palavra. Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Aqui Paulo se referindo aqui ao processo de chegada dele em Tessalônica. Só a gente lembrar um pouquinho da história, capítulo 16 de Atos, Paulo passando lá em Filipos, pregando na cidade, depois levaram Paulo às autoridades, foi açoitado junto com Silas, foi preso. E lá eles cantaram na prisão, o carcereiro se converte, Lídia já tinha se convertido. Tem todo um processo aqui de perseguições e sofrimentos de Paulo à medida que ele passa essas cidades. Na própria Tessalônica houve um alvoroço muito grande. Ele teve, talvez, pouquíssimo tempo para pregar ali. Porque logo os judeus chegaram e agitaram a cidade e procurando Paulo, não encontraram. Prenderam Jason, levaram Jason, que tinha hospedado Paulo em sua casa, e tiraram Paulo escondido pelo muro. Não foi algo fácil chegar com o evangelho lá. Paulo está relembrando isso. Mas o que foi pregado lá gerou efeitos. Não foi só em palavra, mas aquela palavra plantada, semeada, ela foi acompanhada do poder do Espírito Santo, e isso gerou plena convicção neles. Plena convicção. Terceira prova. No versículo 6, então, a segunda parte. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Estão imitando também o Senhor, não é só a Paulo. Claro que Paulo imitava o Senhor, mas a referência, em primeiro lugar, era o próprio Senhor. Eles entenderam que a palavra sendo pregada ali não era de Paulo, mas do Senhor, e agora eles deveriam obedecer a esse Senhor. E quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. É Ele o nosso alvo, é a Ele que nós devemos seguir e imitar. Mas tem mais. E aqui, nessa outra prova, quarta prova, a gente vai perceber quanto foi forte a convicção gerada pelo Espírito Santo. A mensagem pregada, acompanhada do poder do Espírito Santo, gerando plena convicção. E aqui a gente vê um sinal claro disso. 1:6, terceira parte. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Esse é um sinal claro das convicções daqueles irmãos. Ninguém tem alegria no meio do sofrimento se ele não tiver convicção clara do que vem à frente, do que vem depois. Paulo mesmo diz que os sofrimentos daqui nem se comparam com as alegrias, com a riqueza, com o peso de glória que vem depois. Então, esse peso de glória depois, essa alegria que vem depois, a convicção de que eu receberei isso,
posteriormente, me dá forças suficientes para passar pelos sofrimentos daqui com um sorriso. Eu não estou sorrindo aqui pelo sofrimento, claro, isso seria meio, né, perturbação mental. Mas o sorriso é porque alguma coisa melhor, e muito melhor, vem depois. Essa convicção, essa certeza, somente o Espírito Santo é quem dá. Somente o Espírito Santo gera em nós essa convicção para passar no meio dos sofrimentos com alegria pelo que vem depois. Lá no 2,14, que nós já lemos, Paulo especifica um pouco melhor como foi esse sofrimento. Ele diz assim: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia. Ora, as igrejas da Judéia foram as primeiras a serem terrivelmente perseguidas. Aí ele especifica: porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios. Paulo está dizendo, o que os irmãos da Judéia sofreram lá com os judeus, vocês agora estão sofrendo com os conterrâneos de vocês. E vocês estão imitando aqueles irmãos da Judéia. Como? Com alegria, contemplando as coisas que vêm depois, né? Tendo plena convicção do Espírito Santo das alegrias que vêm depois. É assim que vocês estão imitando aqueles irmãos das igrejas da Judéia. No 1,7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Mais uma prova de que a palavra de Deus pregada ali foi recebida como de fato é palavra de Deus. Eles foram tão frutíferos, a transformação ali foi tão evidente, que as pessoas testemunhavam disso. E não era só algo local, né? Pessoas de outras regiões reconheceram essa atuação do Espírito do Senhor sobre aqueles irmãos. E assim eles se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Fé, mas o poder do Espírito Santo, isso gerou nos irmãos um desejo e a capacidade de imitar, não só quem levou a palavra para eles, mas também o próprio Senhor. Imitando também as igrejas, numa forma de reagir aos sofrimentos com alegria e com fé, e repercutindo esse testemunho para outras regiões. A palavra de Deus foi recebida e foi operosa. A palavra de Deus, recebida como de fato é a palavra de Deus, é assim, ela se torna operosa na vida daquele que crê. Bonito, né? Mas, e como é que nós estamos? Será que essa realidade está muito distante de nós? Será que sou estranho esse tipo de coisa? A alegria no meio do sofrimento, testemunhando, as outras pessoas reconhecendo a atuação do Espírito de Deus em nós, como igreja. Será que está muito longe de nós isso? Nós que temos a palavra do Senhor escrita, completa em nossas casas, às vezes em várias versões, que escutamos aqui semanalmente pregações, aulas, que temos pastores e líderes, conselheiros que nos podem ajudar e orientar. Será que nós temos recebido essa palavra que nós ouvimos, como de fato é palavra de Deus? Quais são as nossas provas? Temos provas para apresentar que temos recebido a palavra de Deus como palavra de Deus? Ou será que nós estamos ouvindo
e ouvindo os bips. Estamos aqui entretidos, conversando trivialidades, conversando coisas do dia a dia, sem ouvir nosso nome sendo chamado. Se nós, de fato, temos recebido a palavra de Deus como palavra de Deus, deveremos ter uma fé operosa, produzindo a imitação do Senhor, produzindo a imitação de outras igrejas que são reconhecidamente fiéis e missionárias. Deveríamos ter um testemunho que outras pessoas reconhecessem. E muito mais. Faltaria espaço para colocar aqui versículos explicando como a palavra de Deus produz não só a salvação, mas o ensino, a correção, o treinamento na retidão, como ela ilumina nossos olhos, nos aconselha, nos revigora, nos faz frutíferos para o Senhor, nos dá crescimento espiritual, nos recompensa, nos julga, nos santifica, nos limpa e liberta, nos enriquece espiritualmente, nos dá alegria, nos protege, nos previne de pecar contra o Senhor, nos fortalece, nos torna mais sábios, nos dá esperança e muito mais. Apenas a palavra de Deus pode produzir isso, mas só produz no crente verdadeiro. Então, irmãos, se não temos provas, cuidado. Tomemos cuidado, porque Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A fé é operosa, muito fruto. E no versículo seguinte do capítulo 15 de João 15, 5 e 6, né? Versículo 6, ele diz: e se alguém não permanecer em mim, Jesus é a palavra. Tá? Jesus é a palavra sendo falada. Se alguém não permanecer nessa palavra, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança de um ramo, e secará. Eu apanho e lanço no fogo, e o queimam. Quanto aos Tessalonicenses, Paulo estava agradecendo a Deus, porque esses crentes estavam dando provas verdadeiras de que receberam a palavra de Deus como verdadeiramente é palavra de Deus. Agora, o que Deus fez para Paulo estar agradecido? É talvez uma pergunta também um tanto óbvia, ou parece óbvia. O que Deus fez? Né? Eles foi que ouviram e obedeceram. Deus fez um milagre, irmãos. Deus fez um milagre. A palavra de Deus pregada em Filipos gerou açoites e prisão de Paulo e a sua equipe. Lá em Tessalônica mesmo, procuraram Paulo para matar, não encontraram, prenderam a Jason. E assim foi toda a trajetória dele pregando o Evangelho. O Evangelho, ele, pela lógica, ele não é bem recebido no coração humano, porque o Evangelho é luz, e o coração humano está nas trevas, e amam as trevas. A luz denuncia o pecado, mostra as vergonhas. Então, quem ama as trevas, odeia a luz. Simples assim. Quem ama as trevas, odeia a luz. E a reação natural de quem ama as trevas é rejeitar essa palavra. No mínimo, rejeitar. Quando não, perseguir, prender e matar quem prega essa palavra. É uma mensagem de amor, claro. Por que as pessoas odiariam uma mensagem de amor? É porque essa mensagem de amor também é uma mensagem de denúncia, de condenação daqueles que decidem permanecer nas trevas. É por isso que o Evangelho é odiado. É por isso que quem prega o Evangelho também é odiado. Mas a palavra de Deus nos manda pregar, nos ordena pregar esse Evangelho, levar adiante a mensagem da luz e da salvação.
Então Deus fez um milagre no coração daquelas pessoas que receberam essa palavra como palavra de Deus, que receberam e entenderam que era Deus falando algo sobrenatural, algo que só o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. É o Espírito Santo que nos faz produzir o fruto do Espírito, do capítulo 5 de Gálatas. É o Espírito Santo que faz em nós o querer e o efetuar, conforme diz em Filipenses. Por isso, Paulo está agradecido a Deus. Tudo vem de Deus, irmãos. Por outro lado, Deus quer o nosso esforço, como já vimos. Deus quer a nossa confiança na sua palavra e a nossa disposição em servir e obedecer. O resto é com Ele. Se a palavra de Deus foi operosa e frutífera no coração daqueles que receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, e quanto aos outros, os que receberam apenas como palavra de homens? Nós sabemos que é, de fato, palavra de Deus. A própria palavra testifica a respeito disso, lá em 2 Timóteo 3,16, um conhecido versículo nosso, né, que Deus revelou a sua palavra. Eu acho que vale a pena a gente ir lá, né, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Deus falou por palavras humanas, usou homens para falar, para escrever a sua palavra, e Deus também agiu no coração daqueles que ouviram para reconhecer como palavra de Deus. Mas e os outros, que não receberam a palavra como de Deus, que receberam como palavra bonita, como uma história interessante, como palavras humanas? Foi sem efeito? Não. A palavra de Deus não volta vazia, como diz Isaías 55:11, que diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Na prática, não receber a palavra, ou receber a palavra como meras palavras humanas, é o mesmo que receber a palavra. Na prática é a mesma coisa, porque não gera frutos, não gera obediência. Agora, rejeitar essa palavra é o mesmo que rejeitar a Cristo, a palavra, o Logos. João 12:48, Jesus diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra não ficará sem efeito, não voltará vazia. Há uma palavra de juízo para aqueles que não atendem ao chamado, não atendem à voz da palavra de Deus. E nós? Como nós temos ouvido essa palavra? Tem efeitos essa palavra? Se não tem satisfatoriamente, pare um pouco. Escute. Está chamando. É suave. É amorosa. Mas também desafiadora, constrangedora, que revela nosso pecado. Você está ouvindo? É a palavra. A palavra de Deus. E se é de Deus, não demorem
a obedecer o seu chamado. Levante-se e vá, entre no hall dos escolhidos para servir ao Deus Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo que tivemos agora para meditar na Tua Palavra. E faz com que essa palavra, essa semente, caia em corações ávidos, Senhor Deus, para Te conhecer e para Te servir e honrar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.